Boa noite a todos e a todas. Então, conforme nós tínhamos combinado, vamos fazer aqui uma aula de vídeo complemento, versando sobre as chamadas variáveis de estado que se encontram condensadas numa equação global que é chamada de equação de estado. Por enquanto nós vimos a equação de estado do gás ideal, né? PV igual a nRT, ou aqui seria V molar, PV igual a RT. Então nessa equação estão definidas as três variáveis de estado, P, V e T, ok? E como é que se chega a uma equação de estado para, por exemplo, uma substância no estado sólido ou estado líquido, não é? Aí nós começamos do início da parte exibindo a equação diferencial, não é? Então, por exemplo, se eu quero expressar o volume em função da temperatura e da pressão, eu escrevo essa equação que é bastante similar, até vou mostrar para vocês. Essa equação aqui que nós já vimos, né? Da energia interna em função da temperatura e em função do volume, não é? E aqui aparecem os chamados coeficientes dessa equação, que nada mais são do que derivadas parciais ou taxas de variação dessa propriedade, que no caso aqui seria energia, em relação à temperatura a volume constante. Aqui o outro coeficiente seria a taxa de variação da energia com o volume e a temperatura constante. É completamente análogo, não é? Isso que eu estou mostrando aqui. Então, no caso, eu quero expressar o volume em função da temperatura e da pressão, eu começo com a equação diferencial total, tá? E aqui aparecem os dois coeficientes, como varia o volume com a temperatura, a pressão constante, como varia o volume com a pressão, a temperatura constante, multiplicado, claro, pela variação infinitesimal da pressão e aqui pela variação infinitesimal da temperatura. Porém, nós sabemos que toda substância, inclusive sólidos e líquidos, possuem os chamados coeficientes de expansão térmica, ou também chamado de dilatação volumétrica, né? Que define a variação do volume com a temperatura, a pressão constante. E o outro coeficiente, também para sólidos e líquidos, para gases também, é claro, refere-se à variação, à taxa de variação do volume com a pressão, né? A temperatura constante. Aqui ficou faltando aqui o índice relativo à temperatura. Bom, aí eu separo esses coeficientes que eu preciso a partir desses coeficientes de expansão térmica e de compressibilidade. Eu fico com essas equações aqui, tá? E aí substituo, claro, na equação inicial, na equação principal da diferencial total. Então nós ficamos com essas equações, não é? Aí eu separo as variáveis semelhantes, no caso o volume, né? Eu passei o volume para cá, botei em evidência o volume aqui que aparece nessas duas expressões, passei para cá, para o denominador, e eu fico com dV por V igual a alfa dt beta, que é o coeficiente de compressibilidade, dp. Então ficou a equação mais enxuta, né? E aí eu procedo a integração para ter valores finitos que possam ser calculados da variação de volume com a variação de temperatura e pressão. Eu tenho que proceder à integração dessa equação diferencial. E aí eu fico com essa aqui,
integral de dV por V é neperiano de V2 por V1, né? Aqui eu chamo V0 um volume inicial, e T0 a correspondente à temperatura para esse volume, e P0 a pressão para esse volume. Então eu caí nessa expressão aqui já integrada, não é? E finalmente, aplicando a propriedade dos logaritmos, eu chego nessa expressão aqui, ou mais trabalhada nessa expressão aqui. V por V0 é igual a E, né, a base no logaritmo neperiano, elevada a alfa, que multiplica T menos T0. E aqui embaixo, E também elevada a beta vezes P menos P0. E aqui temos a mesma equação já escrita em outra forma. Então vocês reparem que aqui eu tenho uma equação de estado, que é válido também para sólidos e líquidos. Aqui eu temos volume relacionado com a temperatura e aqui relacionado com a pressão. Tá? Então, é a equação de estado. Uma vez conhecido o volume V0, esse V0 que aparece aqui, está relativo a uma temperatura T0 e uma pressão P0, é possível calcular um novo volume V, não é, para novas condições de temperatura e pressão. Tá? Bom, existe uma pequena aproximação que não invalida a equação, é que se eu considerar o dV como aproximadamente igual a ΔV, aqui é variação infinitesimal, e aqui é uma variação finita. O que é o ΔV? É V menos V0. Aí eu substituo aqui, né? Substituo esse dV por V menos V0 e eu caio nessa equação aqui, que é a mais usual. Se usa mais essa equação, é uma aproximação, mas é uma aproximação extremamente válida, e já vamos mostrar no resultado a seguir. Então fica volume igual ao volume inicial, a temperatura T0 e P0, que multiplica 1 mais alfa vezes o ΔT, menos beta, que multiplica o ΔP. É a equação de estado. Tá? Bom, aqui nós temos um exemplo que é pedido para calcular o volume ocupado por um mol de água líquida quando ela sofre um aquecimento. Aliás, desculpe, seria um resfriamento. Um mol de água líquida, que nós já vimos corresponde a esse volume de 18 centímetros cúbicos, que está a essa temperatura de 20 graus Celsius e uma pressão de 1 atmosfera. E aqui os coeficientes de expansão térmica e de compressibilidade para água líquida. Aí eu aplico essa equação que acabamos de mostrar, de ver, não é? Então V0 seria 18 centímetros cúbicos, o mol. Eu quero saber quanto é que vai ser esse novo volume quando a água sofre um resfriamento até 0 graus Celsius e uma compressão a uma pressão bem elevada, que é 10 atmosferas.